Salve, salve galera! Voltamos nesta tarde de quinta com mais um giro de notícias do tricolor. São Paulo surpreende a torcida e assina contrato com jogador de 430 milhões. Antes dessa informação bombástica dos bastidores do mercadão da bola do tricolor, peço-lhe gentilmente que se inscreva no nosso canal e deixe aquele seu super like neste vídeo. Pergunta, né? Ele claramente não falou o portunhol que está acostumado a falar aqui no Brasil. Ele respondeu a um colega argentino em castelhano. Falou sobre variações táticas, né, do adversário, que muitas vezes muda ao longo dos jogos. Disse que o São Paulo precisava ser contundente, né, e foi contundente nesse jogo contra o Tajeres. Resumidamente, mais ou menos por aí. Contundente no sentido de aproveitar uma das poucas finalizações que teve. O São Paulo não finalizou muito, né? Não chegou a ser Vamos dar uma olhada nos melhores momentos. Isso, vocês vão ver isso. Não são muitos os melhores momentos do jogo, vocês vão perceber. O São Paulo, sim, foi pouco ameaçado. Isso foi um mérito. Só na parte final do jogo é que, quando o São Paulo já tinha vantagem, é que o Tajeres criou um pouco mais de perigo contra o gol do Rafael. Não parece um Tajeres tão forte também. É um time que vem tendo muita dificuldade de fazer gol também, isso é verdade. Isso. Enfim, o São Paulo defendeu bem. Fato é que o São Paulo não criou grandes chances. Esse é o gol anulado, né? O Ferreirinha... Aliás, vi algumas pessoas criticando o Ferreirinha no jogo de hoje. Para mim, ele foi o melhor jogador. Era quem mais dava profundidade, agressividade. Tanto que o jogo acontecia mais pela esquerda. Isso, com dribles, fazendo a defesa do Tajeres se mexer. Foi quem deu um pouco mais de mobilidade. E era o lado que o Oscar mais buscava para tentar criar jogo, né? Me surpreendeu um pouco a formação, sinceramente. Se eu olhava no papel, eu imaginava um time com 3 zagueiros, né? Na verdade, o Ferrares foi um lateral direito e o Cedric era o ponta pela direita. Era um 4-2-3-1. E aí eu achei que ele não foi tão bem, né, o Cedric, porque essa finalização de um lateral, de um ponta, ela é super importante para o resultado. Não adianta eu estar ali, receber muitas bolas, mas a finalização acabou não sendo boa, né? Essa aí é uma das boas jogadas do São Paulo. O Cedric consegue fazer a ultrapassagem, vai à linha de fundo, né? E aí acaba fazendo um cruzamento forte. Veja que aí, nessa finalização de fora, foi a primeira boa chance do Tajeres. A gente vai ver mais uma logo na sequência. Em que... Essa bola parada, né? Isso. Não é essa aí não. Depois tem mais uma chance, agora. Que o chute sai à esquerda do gol, ó. Uma batida forte de canhota e a bola sai. Foram as chances mais perigosas. Não é na cara na cara do Rafael, né? E aí saiu o gol. É um rebote do São Paulo, um rebote. É um cruzamento que em tese não levava tanto. E uma falha do goleiro, um frango, né? E o goleiro dizer que é um baita chega frango, na bola, mas coloca. Ele tá inteiro na bola e não espalma para. O que não muda é como é importante o Alisson, né? Não muda. Isso é impressionante. Um bom jogador. Agora, de novo, né? É o que eu tenho dito do São Paulo aqui nas últimas semanas. Quase sempre um jogo muito chato de se ver. E é curioso, porque ele, ao mesmo tempo que não cria muito, também não permite tanto ao adversário. Então fica um jogo muito chato de meio campo, com poucas oportunidades. O maior susto nem foi o Tajeres que criou, entre aspas, né? Foi esse lance que o Luiz Gustavo vai tentar salvar a bola na primeira trave e a bola se choca na trave. O Zubeldia, antes do gol, tinha trocado o Oscar pelo Luciano, né? Não tinha melhorado grande coisa São Paulo, não que a substituição tenha mudado e tenha sido ela a causa do gol. São Paulo continuou até controlando a bola por um tempo razoável no jogo, não chegou a tomar sufoco, ficar correndo atrás do adversário muito tempo. O jogo estava um jogo bem controlado, mas não dava uma sensação de que o gol estava por sair, parecia um jogo com cara de 0-0. O São Paulo, assim, para não dizer que foi tudo ruim, a elogiar o controle que o São Paulo conseguiu ter do jogo, assim, o controle da sua defesa, da sua área. Essa foi uma boa chance já no finalzinho, né? Que permitiu pouco ao Tajeres jogar contra o argentino. Na Argentina nunca é fácil. Não é para desprezar esse resultado. O resultado é difícil de conseguir. Então, o resultado é muito bom para o São Paulo. O resultado espetacular, pode fazer com que o time melhore e tal. Mas se a gente for analisar o futebol em si, de novo, um futebol fraco. E a maneira de se posicionar, a maneira de poder dar condição de troca, de aproximação, que eu acho que está fazendo o São Paulo não conseguir esse tipo de condição para criar jogada, né? O jogo do São Paulo não chega mais fácil, não esquenta. Não flui, isso daí. No grupo fica igual ao Libertad, que ganhou do Aliança Lima também por 1-0. 2 visitantes ganharam, né? Ninguém conseguiu fazer pontos em casa nesse grupo até aqui. Deixa eu mostrar os números do jogo para vocês, dessa vitória do São Paulo lá em Córdoba, na Argentina. Começando com a posse de bola, equilíbrio, né? 52-48 para o São Paulo.
No número de passes trocados também equilibrado, 456 do São Paulo, 416 do Tadieres, passes certos 84% para cada um, finalizações 13 do Tadieres, só 4 do São Paulo, vejam vocês, 4 finalizações do São Paulo no jogo. Só que no gol foram 3 contra uma do time argentino. Mudando a página, vocês vão perceber que em impedimentos, 2 do São Paulo, 1 do Tadieres, 5-4 em escanteios para o time argentino, desarme 6-13 para o São Paulo, faltas cometidas houve empate, 14-14, 3 cartões amarelos para cada lado. O que diz o mapa de calor, hein, Massur? Então, aquilo que a gente comentava durante os melhores momentos, como o jogo pendia um pouco mais pelo lado esquerdo. Bastante. O Oscar, que era o meia central, partia do centro, buscava muito ali se aproximar do Ferreira para ter uma troca de passes, junto com o Enzo Dias vindo um pouco mais por trás, tentar criar um pouquinho mais de jogo e por vezes isolava o Cedric do outro lado, até para buscar eventualmente uma inversão. Nem sempre aconteceu muitas vezes esse movimento, mas o jogo do São Paulo um pouco mais pelo lado esquerdo hoje, que era quem tinha mais agressividade, né? É isso aí, vitória importante do São Paulo lá na Argentina. E outra, a gente analisa aqui, mas lógico que Libertadores nem sempre vai ter um jogo bonito. Isso. O importante é sempre vencer. Nunca foi fácil viajar, chegar na casa do adversário. Isso aqui a gente não abre mão, mas a análise ela acaba vindo justamente por isso. Mas se voltar do primeiro jogo fora, mostra o peso da camisa do São Paulo. É isso, um baita resultado. Nação São Paulina, eu acabei de receber uma informação aqui que me deixou completamente de cara. Vocês têm noção, tô aqui, ó, tá com os números aqui na tela. Vocês têm noção que a gente critica um treinador que não perdeu nenhum jogo do São Paulo na Libertadores? Vocês sabiam desse dado do Zubeldia? Que ele foi eliminado dos pênaltis no ano passado, vocês lembram, né? Ou seja, ele não perdeu nenhum jogo. Olha só quão bizarros são os números do Zubeldia na Libertadores e tem gente criticando o resultado de hoje, ó. 10 jogos, isso tô falando só do São Paulo, tá? Ele já jogou Libertadores por outros clubes. Foram 10 jogos pelo São Paulo, 6 vitórias, 4 empates, 13 gols marcados e apenas 2 gols sofridos, que foi um gol para o Cobressal o ano passado no resultado de 3-1 e o gol contra o Botafogo no 1-1 lá do mata-mata da eliminação. O Zubeldia não perdeu nenhum jogo de Libertadores pelo São Paulo. A gente tá vendo aí o futebol burocrático, um regulamento embaixo do braço. Tem muita gente que elogia e endeusa o Bausa daquele 2016 lá que o São Paulo ia chegar na final por causa assaltar o São Paulo, né, lá na Colômbia, mas muita gente elogiava o Bausa e o Bausa fazia exatamente a mesma coisa. O São Paulo sofria, todo jogo o São Paulo sofria para ganhar, para empatar, para fazer o que for, tomava sufoco. A gente lembra de jogos contra o Galo, aquele jogo contra o Galo foi um sufoco danado. Cara, vários jogos. E hoje o Zubeldia a gente critica. Então a gente tem que começar a olhar um pouquinho melhor as coisas e ver que o Zubeldia é esse estilo de treinador. Treinador de mata-mata. Deu São Paulo fora de casa, 1-0 contra o Tadieres. Boa noite, Raí. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Um abraço pra você, pro Flávio, que está ansioso para analisar a derrota do Corinthians contra o Huracan. Também pro Bruno, que já se junta a gente, né? Estava lá na transmissão com o Nilson César, dessa excepcional vitória do São Paulo. Se não do ponto de vista do desempenho, sim do ponto de vista do resultado, né? Por enquanto, o único brasileiro que largou vencendo na Libertadores. Nas duas Copas, o Grêmio também ganhou o seu jogo, mas pro São Paulo, um excepcional triunfo num momento de muita pressão, né? O Zubeldia muito pressionado nessa semana por todo o combo, né? A eliminação no Campeonato Estadual na semifinal contra o Palmeiras, então não chegou até a decisão. E o começo, depois de muito tempo parado, um começo ruim de Brasileirão, 0-0 com o Sport, com uma atuação bastante fraca. Acho que hoje, repito, pelo menos do ponto de vista de resultado, São Paulo deu uma resposta muito positiva. O jogo, a atuação, o desempenho, eu acho que a gente pode discutir, pode debater, pode analisar, tem alguns pontos aí. Ele mudou bastante o time em relação ao que enfrentou o Sport no final de semana, né, no sábado no Morumbi. Foram 5 substituições, trocou zaga, trocou as 2 laterais, mexeu no meio-campo, desfez o sistema que tinha usado com 3 volantes,
usou só 2, teve a volta do Oscar, Ferreira ganhou a vaga do Luciano. O time não produziu tanto assim do ponto de vista ofensivo, conseguiu um gol com o Alisson, um dos seus melhores jogadores já há algum tempo na reta final, e trará para São Paulo não só 3 pontos fundamentais, muito importantes nessa disputa de Copa Libertadores, como também um pouco ou muito mais tranquilidade para o Zubeldia tentar desenvolver o seu trabalho nessa sequência de muitos jogos. São Paulo já volta a campo no final de semana, na semana que vem tem Libertadores de novo, daqui até o Super Mundial não para, é um jogo atrás do outro. Mas o Zubeldia, com essa vitória, esses 3 pontos em Córdoba, compra minutos de tranquilidade ou dias de tranquilidade para trabalhar no São Paulo. E o Alisson, que lembrou dos tempos dele jogando como atacante de lado de campo, porque ele dá o passe, ele se projeta na frente, o cruzamento é feito pelo Cedric Soares, a zaga do Tadieres afasta mal a bola, o Alisson estava aqui, ó, dentro da área, basicamente, né, um pouquinho né, ali no bico, pelo lado direito do campo de ataque, e da entrada da área ele vai lá e bate muito bem, fazendo o gol da vitória do São Paulo por 1-0 contra o Tadieres fora de casa. Tava ali 2 passos, já estava dentro da área o Alisson. Flávio Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Flávio, em um momento que se questiona bastante o futebol desse São Paulo do Zubeldia, resultado importante fora de casa, na Argentina, pensando no grupo. São Paulo 1, Tadieres 0. Flávio Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Raí. Boa noite, amigos. O resultado foi bom. O jogo não, né? O São Paulo não jogou para vencer. Foi um jogo, como gosta de dizer o Mauro Betti, foi um 0-0 com gol. O São Paulo já tinha um gol anulado pelo Caleri, também bem anulado. Mas um pouquinho antes do São Paulo fazer o seu gol, ou mais no começo do segundo tempo, o Tadieres teve 2 chances abertas, né? Aqueles 2 chutes da entrada da área, que a bola passou raspando o gol do Rafael. Teve aquela bola contra, né? Quase São Paulo faz um gol contra, que a bola bateu na trave. Foi Alan Franco, né? Alan Franco. Então... O Arboleda teve uma tentativa de cabeça também muito boa. Não, eu digo o lance contra lá, que o Alan Franco tocou contra a própria trave. E o lance do Arboleda foi uma bela... Das chances do São Paulo. Mas a verdade é que o jogo não foi um jogo agradável, não foi um grande jogo. Mas o São Paulo ele tem uma pegada em Libertadores realmente que, né, você acaba tendo que respeitar. Foi um resultado fundamental, eu diria que praticamente garante a classificação já na primeira rodada, porque esse era um jogo estratégico, como você lembrou, né, no dia do sorteio a gente falava, o jogo mais difícil é o de Córdoba. E o São Paulo só perdeu um jogo no ano passado, que foi exatamente lá, porque é uma equipe boa, bem estruturada. Não vive um bom momento na Argentina, mas é um time bem estruturado. Uma vitória importantíssima. Não foi um futebol de sonhos, brilhante, longe disso, mas o resultado foi ótimo. O resultado que eu diria o mais improvável do São Paulo conseguir foi o que ele conseguiu nesta noite lá em Córdoba. Bruno Prado, muito boa noite. Você que comentou essa partida ao lado do Nilson César aqui pela Jovem Pan. Bruno, dá para dizer que o São Paulo passou pela primeira prova de fogo na Libertadores, um duelo na Argentina contra o Tadieres, adversário até que pelo histórico. Chegou já a tirar o São Paulo de uma pré-Libertadores. Primeira vez que o São Paulo ganha em Córdoba. Outro dado interessante. São 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Perdeu, inclusive, a Sul-Americana lá pro Del Valle. E 2 vezes pro Tadieres. Isso. Então, um dado interessante aqui trazido pelo Flávio Prado. São Paulo foi lá, venceu o gol do Alisson na segunda etapa. Bruno Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. 1-0 para o tricolor paulista, Bruno. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. É uma ótima vitória, né? Uma vitória importante que deixa o São Paulo numa situação, na teoria, confortável no grupo, né? Que tem mais 5 rodadas ainda, mas é um resultado que o São Paulo, fazendo a sua parte dentro de casa, ele vai avançar num grupo que poderia ter alguma complicação. O Libertad ontem ganhou fora de casa, lá em Lima, o Aliança, ganhar do Aliança em Lima é uma certeza que você vai lá e vai ganhar. Ano passado, por exemplo, o Fluminense, na sua estreia, era o então campeão da Libertadores, empatou lá, não ganhou. O Libertad ganhou, então ficava aquela coisa, o Libertad vai obrigar o São Paulo e o Tadieres a vencerem lá, imaginando que cada um faça a sua parte dentro de casa nos confrontos diretos. Mas hoje o São Paulo foi lá em Córdoba e ganhou. Então o São Paulo dá um passo importante para conseguir a sua classificação nesse grupo.
O São Paulo não sofreu em nenhum momento, isso no final, uma pressão ali já do Tajeres tentando jogar a bola na área de alguma maneira. Então no final teve uma pressão, mas durante quase todo o jogo o São Paulo se defendeu até com tranquilidade, né? O Ferrarese de lateral direito, o Cédric à frente dele, né? Não foi um esquema com 3 zagueiros, assim, na prática, apesar de ter 3 zagueiros em campo, sim, né? O Ferrarese faz a lateral direita com facilidade. E o São Paulo conseguiu se defender bem, Rafael foi pouco exigido. E com a bola no pé, o São Paulo tinha dificuldade para criar, mas os espaços estavam aparecendo. O Tajeres também é um time que, quando perde a bola, não recompõe. Pelo menos no jogo de hoje, não conseguiu recompor com rapidez. O São Paulo tinha alguns contra-ataques que ele poderia aproveitar numericamente, né? O Tajeres com poucos jogadores na sua defesa. Fez um gol que foi anulado, bem anulado, né? Num passe do Oscar para o Caleri, mas o Oscar estava impedido quando recebeu do Ferreirinha. E no segundo tempo o Tajeres sai mais pro ataque, vai dando mais espaços e estava ali na cara. Se o São Paulo conseguir acertar uma jogada, melhorar um pouquinho com a bola no pé, ele pode conseguir fazer o gol. E fez o gol num rebote, né? No cruzamento do Cédric, a defesa rebateu e o Alisson fez o gol da entrada da área. Então uma vitória importante, né? O São Paulo defendeu bem, não criou tanto, mas mesmo se fosse um empate lá, seria um bom resultado, né? Uma vitória excelente. Isso também é bom para tranquilizar um pouco, deixar o treinador trabalhar em paz, os jogadores com menos pressão, e já que na Libertadores essa vitória pode sim encaminhar uma classificação. Claro, tem que fazer sua parte em casa, mas é uma vitória que, dentro do normal, deixa o São Paulo numa excelente situação para avançar na Libertadores, talvez até com mais tranquilidade do que o esperado. As melhores oportunidades foram do São Paulo. Fora o gol do Alisson, teve uma tentativa de cabeça do Arboleda, o gol anulado na primeira etapa do Caleri e o Oscar, que encontra ali um passe, né? Ele consegue enfiar aquela bola para o Caleri bem posicionado e seria, acho que até uma resposta do Caleri em meio a esse momento ruim, essa fase ruim. Caleri desperdiça pênalti agora contra o Sport, hoje jogo de Libertadores, seria até um gol simbólico para ele. Ultrapassaria Rogério Ceni e Luiz Fabiano na história da Libertadores da América com a camisa do São Paulo, mas o Oscar, eu falei aqui do passe que o Oscar conseguiu para o Caleri, o Oscar ali na origem da jogada, quando ele recebe a bola, estava com uma perna ali na frente e o gol acabou sendo checado pelo VAR e acabou sendo anulado pelo assistente de vídeo. Raí Monteiro, como o Bruno disse, ficou essa impressão durante o jogo. Ufa, vencemos! E acho que é o que importa numa Copa Libertadores da América. São Paulo venceu o Tajeres por 1-0, um jogo chato, encardido. O Tajeres tem um time bem delimitado e mostrou porque está tanto tempo sem ganhar. Mas o São Paulo também não vinha bem das pernas e é um resultado positivo. E aí, vamos separar algumas questões, principalmente da parte dos que querem a saída do dia e comemorar uma vitória. Eu acho que dá para você fazer as duas coisas. São Paulo venceu uma partida de Copa Libertadores. Não foi um futebol pífio? Foi um futebol que não agrada a gente? Não agrada. O time tem sérias limitações, principalmente na construção de jogo? São evidentes. Eu falo abertamente. Eu sou contra o trabalho do Zubeldia, eu demitiria, mas eu sou um dos que mais torcem para estar errado e que ele dê certo. Então não haverá troca no comando, então que ele continue e que ele consiga vencer o Galo e depois o Alianza e o Cruzeiro. Não tem essa de ficar torcendo para treinador cair, não. Acho que o importante no fim das contas são os 3 pontos e foi isso que aconteceu no São Paulo. São Paulo, acho que tudo bem, acho que a gente precisa debater algumas questões táticas e técnicas desse time, mas o importante, o crucial, o mais importante de tudo são os 3 pontos e assim o São Paulo conseguiu vencer. Chega aos mesmos 3 pontos do Libertad, tá tudo basicamente igual. Libertad e São Paulo venceram Alianza Lima e Tajeres respectivamente por 1-0 fora de casa. Então, ao que tudo indica, despontam aí os 2 times mais favoritos aí para esse confronto. O bom é que o São Paulo enfrenta o Alianza Lima agora em casa, com obrigação de fazer os 3 pontos e chegar a 6, e aí deixa o Libertad se gladiar ali com o Tajeres.
mais 3 pontos importantes. São Paulo, que inclusive eu vou pegar um dado do Alexandre Grisbrecht, para quem não conhece, é lá do Anotações Tricolores, ele faz um baita de um trabalho com estatística e tudo. São Paulo chega a 10 jogos de invencibilidade na Copa Libertadores da América de maneira consecutiva. É a segunda maior sequência da história do clube e a maior nos últimos 51 anos. Apesar de tudo, acho que o lado positivo desse trabalho do Zubeldia é que ele não perde na Libertadores, né? O Zubeldia, desde que chegou ao comando do São Paulo, ele não perdeu. Até porque na eliminação contra o Botafogo foram 2 empates e acabou perdendo nas penalidades. Então mostra que talvez esse estilo mais retranqueiro, mais reativo, pouco criativo, quando se trata de uma Copa Libertadores da América, isso não diz muito, porque o São Paulo consegue até não perder. Então comemore, né? Você vai poder aproveitar uma semana um pouco mais tranquila. Você quer a saída do Zubeldia? Tudo bem, mas acho que a gente pode dar essa trégua, até porque ele não vai sair, pelo menos por enquanto, dar essa trégua e vai comemorar a vitória, vai respirar fundo, aproveite essa boa situação do São Paulo. Tá bom? Combinado? Vamos comemorar? Vamos trazer aqui energias positivas aqui pro vídeo, vamos pensar positivo. O Zubeldia a gente vai continuar criticando, é normal, mas acho que neste momento é importante a gente também curtir a vitória. Beleza? Pra gente continuar, eu vou trazer um pouquinho de opiniões rápidas assim sobre o jogo, aí depois a gente vai partir para algumas informações, tá? Primeiro ponto, acho que eu gostei da escalação do Zubeldia, acho que foi uma escalação, acho que todo mundo poderia colocar, né? Muitos pedem a saída do Luciano do time titular, eu acho que ele é muito importante para o time, mas ele não deveria ter cadeira cativa, acho que o Luciano ele cabe em alguns jogos e outros, como o de ontem contra o Tajeres, ele deveria realmente ficar no banco de reservas. Porque aí você tem uma válvula que é o Ferreirinho. O Ferreirinho é aquele jogador que ele pode te estressar. Ele me estressa às vezes, porque ele é um jogador ainda que mesmo já com uma idade, o Ferreirinho não é nenhum garoto de base não, ele já tem lá seus 27 anos. Então ele ainda parece um jogador de base, né? Porque ele consegue fazer bons dribles, mas ele tem algumas tomadas de decisão que realmente são bem contraditórias. Então, ele ainda parece que é um jogador em formação mesmo, já com uma idade que já era para estar pronto. Só que o lado positivo de você ter o Ferreirinha são esses lances, né? Se o time taticamente não consegue ser organizado na maneira ofensiva, né? Fazer ações organizadas e tudo, você tem esse lado individual do Ferreirinha que ele corta um, corta outro, e se ele conseguir afinar esse último detalhe, essa decisão, ele vai virar um baita de um jogador. Então acho que é importante você ter, porque às vezes de 10, uma ele vai acertar, porque ele sempre pega a bola e vai para cima, eu acho que isso é importante, ele consegue driblar ali a marcação. Então acho que o Ferreirinha nesse sentido fez um bom jogo, mas com as limitações que ele tem. O Caleri brigou o jogo todo, acabou tendo um gol anulado, e ele foi muito bem no lance, mas o Oscar realmente estava impedido, o Oscar um pouquinho mais apagado, mas é normal, não estava 100%, foi pro sacrifício. A zaga do São Paulo estava bem postada, o Cédric, eu não gostei muito do Cédric jogando mais como um ponta do que como ala de fato, né? Nessa variação tática do Zubeldia fez, acho que São Paulo ainda precisa de um lateral, talvez. Esse lateral poderia ser o Mike, mas ele não teve oportunidades. O Alisson fez mais um grande jogo, fez o gol, inclusive foi abraçar o Zubeldia logo depois do gol. Achei que o Luiz Gustavo também não foi uma partida ruim do Luiz Gustavo, não. Eu sei que muita gente tem ranço com ele, mas acho que ele fez um jogo honesto, assim como o Enzo Dias. Então acho que num todo, acho que o jogo não foi tão ruim. O jogo foi ruim, na verdade, mas acho que tem alguns pontos bem interessantes. Agora o São Paulo vai pegar o Atlético Mineiro visando a sua primeira vitória também no Campeonato Brasileiro. Bora de informação, o Oscar saiu sentindo, né, reclamando de dores na parte posterior da coxa. Ele ainda vai ser avaliado pelo departamento médico do clube assim que chegar em São Paulo. O São Paulo acabou o jogo, o São Paulo se organizou tudo, veio de voo fretado de Córdoba direto aqui para São Paulo, e aí vai começar, né, vai ter o descanso, depois vai ser o treino regenerativo e tudo, já preparando o time para o confronto contra o Atlético, e aí vão ser feitas avaliações para saber a situação do Oscar, se realmente foi só um incômodo, foi só uma dor ou se teve algo mais agravante, até porque o São Paulo tem uma sequência de jogos importantes no mês de abril, vai precisar bastante do Oscar, mesmo ele não tendo uma grande exibição
contra o Tajeres, ele se mostrou importante, né? Numa bola que ele teve ali mesmo impedido, ele conseguiu encontrar o Calera em condições de ter feito o gol que infelizmente acabou sendo anulado. Mas o Oscar ainda vai ser avaliado, evitam falar bastante ali dessa situação do Oscar ter algo mais prévio, né, se foi algo mais grave ou não. Em um primeiro momento foi realmente só um incômodo, cara, ele só sentiu realmente dores porque ele não estava 100%. A gente falou aqui no canal, o Oscar vai pro jogo, ele deve viajar, isso eu tô falando desde domingo. O Oscar deve viajar, deve estar disponível para Córdoba e vai ser avaliado ali antes a sua utilização. A comissão técnica preferiu a utilização do camisa 8, que no fim das contas acabou sentindo, até reclamou bastante ali de dores ali, acabou caindo no chão, colocando bastante a mão na parte posterior da coxa, e a gente vai ver e vai esperar para que não seja nada mais grave em relação ao Oscar. Ele vai ser muito importante, ele vai ser crucial inclusive para o São Paulo aí nos próximos jogos. Além do Oscar, quem preocupa é o Lucas. O Lucas vai ficar de fora por mais algum tempo. Isso, Yuri, porque o São Paulo é a equipe mais forte desse grupo, então o São Paulo, com a força que tem, ele não precisa pensar nessas outras equipes. É lógico que são jogos difíceis, mas o São Paulo já estreia quebrando um tabu, nunca tinha ganho lá na Argentina, né? Foram 3 jogos, 2 derrotas e um empate. E agora consegue estrear, espantar, né, essa questão do tabu. Então, o São Paulo tem totais condições para não sofrer nesse grupo, né? Eu acredito que o Libertad tenha um pouco mais de qualidade do que o Talleres, mas a equipe que o São Paulo acredito que iria encontrar mais dificuldade por conta de toda essa pressão do histórico, né, de rivalidade contra essa equipe, era o Talleres. Então já estreou bem, não acredito que o São Paulo vai encontrar dificuldades com essas outras 2 equipes, o Libertad e o Alianza Lima. O goleiro Rafael tem tudo para entrar no top 5 dos goleiros com mais jogos na história do São Paulo, após sua renovação contratual e a cláusula que prevê extensão por metas atingidas. Rafael renovou até 2027 com extensão automática de 1 ano em caso de metas atingidas. O contrato anterior iria somente até o final deste ano e agora, o goleiro pode ficar no clube até seus 39 anos. O UOL apurou que a cláusula é de 50% dos jogos da temporada 2027. Se Rafael atuar 45 minutos de metade das partidas da última temporada de seu novo contrato, o vínculo estará automaticamente renovado. Com esse novo período de contrato garantido, Rafael tem boas chances de entrar no top 5 dos goleiros com mais jogos na história do tricolor. Para isso, ele precisa manter a média que teve nos últimos 2 anos, quando somou 117 jogos. Se mantiver a média, Rafael chegaria ao final de 2028 com 349 jogos pelo tricolor, ultrapassando Sully, atual 5º colocado com 266 partidas. O 4º lugar pertence ao histórico Zete, que somou 432 jogos. Em seu novo vínculo, a multa rescisória é de 430 milhões de reais. E aí, torcedor, agora falando sobre a estreia do São Paulo na Libertadores. Deixe nos comentários o que você achou da atuação do elenco são paulino.